Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Por gentileza, você que pode ainda, né? Fechar os seus olhos mais um pouquinho, colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamá-lo, vamos dizer que Ele é bom. Pai Celestial, o Senhor é bom, o Senhor é grande, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui diante de Ti neste momento, na Tua presença. Desde o momento que chegamos aqui, nós estamos na Tua presença, diante de Ti. E nós queremos entregar este momento nas Tuas mãos. Cuida de cada momento aqui, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você que está aí com a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar comigo aqui, em Gênesis capítulo 21 de Gênesis. Aleluia. Capítulo 21 de Gênesis, do 9 em diante, fala assim: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa de tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Até aqui nesse verso. Amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui a história de Agar. Lógico que não termina aqui, mas fala que Sara, ela não podia engravidar. A gente conhece a história, sabe? A história de Abraão. Ele não tinha herdeiro. Então Sara decidiu pegar e dar uma serva dela para que Abraão pudesse ter um filho. E Abraão deitou-se com essa serva e nasceu um menino chamado Ismael. Interessante que quando a Sara pediu para Abraão deitar com Agar, para que Abraão tivesse um filho. Mas como que ele ia ter certeza se Abraão deitasse com Agar, ia ter um filho? Poderia ter sido uma menina também, mas nasceu um filho. E esse menino chamava-se Ismael. A gente vai lendo novamente o 9, por gentileza, de novo, Tiago, só para a gente entendendo, tá?
Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, o 10. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Interessante, que no momento ela pega e dá a serva para deitar com Abraão, para ter um filho. Agora nasce o filho dela, de Sara, com Abraão. Agora o filho de Agar não serve mais. Agora o filho de Agar passou a incomodar Sara e também a Isaque. Então Sara chega para Abraão e fala assim: olha, Abraão, esse menino não pode ficar aqui junto com a gente, nem ele e nem a mãe. Você tem que pegar e mandá-los embora. Tem que expulsá-los daqui do nosso meio. Agora, querendo ou não, Ismael era filho de Abraão. E foi Abraão que educou Ismael. Foi Abraão que cuidou de Ismael. Agora Abraão tem que pegar o filho e mandar embora. Por gentileza, o 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Então isso doeu no coração de Abraão, porque ele tinha que mandar o filho embora. Eu não sei se você prestou atenção, mas nós estamos falando aqui de Abraão. Abraão é o pai da fé. Quando a gente se fala em fé, a gente pensa em quem? Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Agora, o homem que tem fé em Deus, que era o pai da fé, ele tem que pegar o filho dele e mandar embora. Interessante que Deus fala assim para Abraão: Abraão, dá ouvidos para Sara, tua mulher, e manda eles embora, o filho e a mãe. E Abraão então voltou lá e ouviu Sara, mesmo com dor no coração, porque se ele não ouve Sara naquele momento, a briga ia ser muito grande. A contenda ali ia ser muito maior. Então o verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. O 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. O 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então, olha só que coisa interessante. A gente sabe que Abraão era um homem rico, que Abraão tinha jumentos, Abraão tinha camelo, Abraão tinha muitos servos, Abraão tinha muitos servos, homens que trabalhavam com ele, e também tinha outras servas. Mas a Bíblia está falando assim que Abraão pegou somente duas coisas e deu para aquela mulher, para Agar: um odre. Eu não sei a capacidade desse odre em litros de água, talvez 5 litros, 10 litros, não sei, mas eu sei que era uma quantidade que Agar pudesse carregar, porque ele dá a água, ele enche aquele odre com água e pega pão e coloca nas costas de Agar e também um menino e mostra para ela aonde? O deserto. E vai para o deserto. Então Abraão só deu isso: pão, água e mais nada. Não fala que ele deu roupas, não fala ali que ele pegou lá uma maleta de roupas, e para o menino não fala que ele pegou sandálias, não fala que ele pegou um sombreiro, um guarda-chuva, né, para proteger do sol, porque era o deserto. Não fala mais nada, só fala que ele deu água e pão e mandou embora. 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo
de um dos arbustos. A provisão, o mantimento que Abraão deu para aquela mulher, então aqui acabou. Agora Agar, ela está sem nada, com um odre vazio, sem pão, sem água e com o menino já na ânsia da morte. Então, se a gente parar e prestar atenção, o mantimento humano acaba, os recursos humanos às vezes acabam. Se você vê a vida do filho pródigo, ele pediu a herança do pai, o pai deu para ele a herança, ele pegou aquele monte de dinheiro, mas acabou. Então, o recurso humano, uma hora nas nossas vidas ele para. O recurso da medicina, por mais avançado que seja, o recurso da educação, o recurso humano, uma hora ele para nas nossas vidas, ele acaba. A gente vê isso. E essa mulher achou um arbusto no meio do deserto. Ela encontrou uma árvore, o arbusto é uma pequena árvore, e colocou o menino ali debaixo para morrer. E ela distanciou-se do menino. Ela pega e fica longe do menino. Por quê? Porque ela não queria ver o menino morrer. Então ela ia morrer e o menino também ia morrer. Mas aí a história dela começa a mudar no verso 16. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem? De Agar ou do menino? Do menino. A Bíblia fala assim que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. O 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então o texto fala assim que Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Ele ouviu a voz do menino. Então nós temos que entender uma coisa, que Deus não ouve só a voz do adulto, mas também voz de criança quando ora, de crianças quando clamam, de adolescente. E neste momento Deus manda quem falar com Agar? O anjo. E a história começa a mudar. 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então olha que coisa interessante. Esse verso aqui já muda totalmente a história de Agar. Abrindo-lhe Deus os olhos. Em algum momento fala que Agar estava com o olho fechado? Fala que Agar era cega? Não, fala assim que abrindo-lhe Deus os olhos. Às vezes nós passamos pela vida de olhos fechados. Passamos por essa terra de olhos fechados. Às vezes nós nos perdemos no meio da vida com os olhos fechados. A gente não consegue enxergar aquilo que de verdade Deus tem para nós. E o texto fala assim que Deus abriu o olho de Agar, e quando Deus abre o olho de Agar, o que ela vê de primeiro? Um poço de água. Interessante, não fala que Deus mandou do céu o anjo cavar um poço. Não fala que Deus jogou do céu o poço. Não fala que alguém veio ali e fez o poço. Fala que o poço estava ali, do lado dela. Mas só que ela não viu o poço. A crise era tanto na vida dela, o problema era tanto, a dor é tanta, que às vezes a gente não vê do lado o milagre.
a gente não vê do lado a provisão. A gente não vê do lado aquilo que Deus já colocou. O poço sempre existiu naquele lugar, mas Agar não conseguia ver, de tanto problema que ela estava passando. Então o problema, os problemas, né, as dificuldades, ou qualquer outro tipo de coisa, ela costuma fechar os nossos olhos. Eu pensava que o problema roubava a fé. Nada rouba a nossa fé, irmão. O que nos impede de ver o milagre, de experimentar, é a nossa visão. É a visão. Quando Satanás toca na nossa visão, quando nós andamos de olhos fechados, nós corremos para a direita, nós vamos para a esquerda. Há pessoas que mudam de país em busca de uma solução, e às vezes está do nosso lado. Só precisa ter os olhos abertos por Deus. Deus abriu os olhos de Agar por causa da promessa que ele tinha feito para Abraão. E fala assim: abriu os olhos e viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então o poço sempre esteve ali. Aí ela vê o poço, ela vai lá, pega o odre, porque do odre ela não tinha largado, e encheu. Verso 20, por gentileza. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou o quê? Flecheiro. Então o texto fala que o moço morreu. Fala que o moço saiu do deserto. O texto fala que o moço pegou, depois que teve a água, que ele e Agar ali saíram e foram. Não, fala que o moço cresceu na onde? No deserto. Eles venceram o deserto, eles dominaram o deserto, eles sobreviveram no deserto, porque a solução sempre esteve ali, do lado. E ele se tornou o quê? Flecheiro, homem de guerra. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que coisa tremenda. E mais lá na frente de Gênesis, mais para frente, uns capítulos a mais, fala assim que Abraão, na sua velhice, ele morreu. E sabe quem que veio sepultá-lo? O filho, Ismael, juntamente com Isaac. A Bíblia fala assim que Ismael veio juntamente, em união com Isaac, e sepultou Abraão. Enterraram Abraão. E ele veio, ele não ficou com mágoa do pai. Ismael não. E Deus deu uma grande nação para Ismael, os ismaelitas. São um povo do Oriente Médio. Então é necessário, nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, sempre orarmos e falar assim: Deus, abra a minha visão para que eu possa ver. Abra, Senhor. Não deixe eu morrer no deserto. Eu não quero morrer no deserto. Eu quero ver a solução. Porque tem solução, irmão. Se não tivesse solução, se não tivesse saída, a gente não tinha nascido. Nós não estaríamos aqui. Então tem solução para o câncer, tem solução para a AIDS, tem solução para o diabetes, para todo tipo de enfermidade que surgiu no nosso meio, tem solução. Mas depende se eu e você, se nós queremos abrir os nossos olhos. Eu pensava que a gente tinha que abrir a mente, o coração, mas é os olhos. Só para encerrar. Eliseu, homem de Deus, Elias, homem que os milagres fluíam através da vida dele. E o rei daquelas terras, ficou tão irado com Elias, que quis matá-lo. E o rei ficou sabendo que Elias estava numa cidade. Então ele cerca a cidade, não deixou nada passar. E a ordem era matar Elias e o moço. E Elias pediu assim para o moço: vamos orar. E eles começaram a orar. E o moço saía assim e olhava.
Elias, aumentou, tem muito mais lá fora ainda. Tem muito mais exército, muito mais carros e cavaleiros. O negócio está feio. Aí Elias fala assim: Deus, abra os olhos dele. Quando Elias pediu para que Deus abrisse os olhos dele, a Bíblia fala assim que as escamas dos olhos caíram. E ele viu lá fora, sim, o exército inimigo, mas ao redor deles um exército muito maior do que o exército inimigo. Isso não foi diferente com Paulo quando abriu os olhos. Foi Sansão, não foi diferente. Tiraram a força de Sansão, tiraram a fé e tiraram a visão dele. Eles tiraram a visão porque o homem de visão, uma pessoa de visão, ele vai longe, mas uma pessoa cega, sem visão, não consegue ir longe. Então o que Deus queria mostrar para Agar, que o problema não estava na visão, estava nos seus olhos. E ele abriu os olhos de Agar. Então você que pode neste momento colocar-se de pé, para a gente estar aqui orando. Você que pode colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Se nós estamos aqui hoje, porque Deus quer falar conosco. Deus quer fazer um milagre. E às vezes o milagre não está lá longe. Aquilo que nós precisamos não está tão distante. Às vezes está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, mas eu não consigo ver. Às vezes a gente não consegue ver a solução. Mas nesta noite, nós queremos orar a Ti, meu Deus. Como o Senhor abriu os olhos de Agar, abra os nossos olhos. Permita-nos ver o poço de água. Permita-nos ver esse poço para que nós também possamos encher os nossos odres. Para que nós possamos fartarmos de águas vivas, puras. Senhor, no nome de Jesus Cristo eu te peço nessa noite. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé. Abra os nossos olhos, Pai. Não permita que ninguém morra no deserto. Não permita, meu Deus. Mas permita-nos ver a solução. No nome de Jesus. Amém? Então nós estamos encerrados, meu querido. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Cumprimenta o teu irmão que está aí do teu lado.